Então, hoje, nossa sexta aula de Fundamentos de Biogeografia, e hoje eu vou falar sobre dar uma continuidade à parte de ecossistema. E só para relembrar, esse slide, o próximo, vocês já viram no final da última aula, o ecossistema ele é definido como um nível de organização onde você define ele pelo fluxo de energia e pelo ciclo de nutrientes. Esse ciclo de nutrientes são os ciclos biogeoquímicos que a gente viu, se eu não me engano, na aula 3 ou 4. E ele não considera só a parte biológica, porque se você considerar só a parte biológica, a gente tem um outro termo para isso, que é a comunidade. Tá? E os ecossistemas, eles não são só um agrupamento de espécies. O ecossistema é a troca, o fluxo de energia e o fluxo de nutrientes entre as espécies de diversos níveis hierárquicos que vão interagir entre si, vão estar interagindo com o clima, com a parte física do ambiente também. E hoje, a gente vai aprofundar um pouquinho mais em ecossistema e eu volto com a pergunta que fechou a última aula, que é o que limita um ecossistema. Uma coisa que eu tenho que lembrar para vocês é que a natureza não lê os nossos livros. A natureza, ela existe. A gente escreve os livros para tentar interpretar a natureza. E nem sempre os meios que a gente desenvolve para interpretar os fenômenos, eles fazem jus à complexidade dos fenômenos. Então, o limite entre os ecossistemas, eles não são abruptos. Existe uma área de transição, existe uma área de permeabilidade, vamos dizer assim, onde flui matéria e energia de um ecossistema para outro. E a escala que a gente vai estar analisando aquele fluxo de matéria e energia também vai definir o limite desse ecossistema, porque o texto que é para a aula de hoje do Bertrand, ele fala muito disso, da escala como um componente fundamental para entender o fenômeno que você está observando. Então, se eu chego numa floresta e eu faço um estudo sobre o fluxo de matéria e energia no fundo de um vale que tem 20 metros quadrados ali, eu vou estar fazendo um recorte de um determinado local ali, determinado ponto da floresta, que não necessariamente representa o todo na floresta. E ele não está ali de uma forma estanque, ele troca matéria e energia com o restante da floresta. E isso é fundamental em todas as análises geográficas que vocês vão fazer ao longo do curso. A geografia ela é uma ciência, em essência, multi-escalar. A gente, no geral, está trabalhando com várias escalas associadas, e a escala define muito a percepção que você vai ter do fenômeno. Então, a escala ela também limita as variáveis que vão ser importantes ali. E é importante falar que a temperatura, o solo, a latitude, a altitude, a geologia, a hidrologia, esses fatores físicos, eles funcionam muitas vezes como os limites dos ecossistemas, ou o que vai gerar a ruptura ali entre um ecossistema e o outro, mesmo que essa ruptura não seja algo abrupto, seja algo transicional. No geral, vai ser transicional. E isso daqui como eu falei na última aula, para quem não lembra, é um desenho do Humboldt, mostrando a variação de vegetação com a altura nos Andes. Então, o Humboldt foi um dos primeiros a sistematizar isso, que quando você tem uma cadeia de montanhas, conforme você se desloca para o topo dessa cadeia de montanhas, você observa uma variação na vegetação. A vegetação ela vai mudando com a altitude. E a gente vai ter uma aula falando sobre isso, onde
eu vou falar dos fatores que limitam os biomas, os ecossistemas, enfim, os fatores físicos planetários. Do geral, a gente vai se ater a fatores planetários e, no caso do Brasil, a fatores no território brasileiro, são fatores regionais que limitam esses ecossistemas, esses biomas, que limitam essa interação entre a vida e o planeta, né? Então, aula passada, só uma revisão. Alguma dúvida, alguma colocação, fiquem à vontade, que a gente segue para a aula de hoje, que é sobre cadeias alimentares e cadeias tróficas, né? Mesma coisa. Posso seguir? Então, seguindo para a aula, para a parte nova. A cadeia alimentar, ou cadeias tróficas, é a mesma coisa quando falo de cadeia alimentar e cadeia trófica, ela pode ser dividida basicamente entre produtores, decompositores e consumidores. Esses produtores e decompositores, eles estão intimamente ligados com o ciclo do carbono, do nitrogênio, e todos os outros atores, tanto produtores, decompositores e consumidores, estão envolvidos diretamente com o ciclo da água e o ciclo do oxigênio, tá? E o ciclo do carbono, em parte também, né? Em parte não, em grande parte. E a gente já vai ver isso em mais detalhes. E o importante da cadeia alimentar é quando se estrutura a cadeia alimentar de uma forma sistematizada, se você dividir ela em espécies individualizadas, você vai ter uma cadeia extremamente complexa. Então, é muito melhor você agrupar algumas espécies num grupo maior. Então, você pode ter várias espécies agrupadas no mesmo box. Então, você pode ter várias espécies de aves, por exemplo, que vão ser agrupadas em um único box de aves, e vocês já vão ver o que é isso. Ela possui diversos níveis tróficos, e a quantidade de níveis tróficos a gente já vai ver o que é isso. Vai variar de acordo com o local, tá? Então, existem ecossistemas mais complexos que têm inúmeros níveis tróficos e outros que têm um pouco menos. Isso vai variar. E o importante, pensando do ponto de vista físico, do ponto de vista termodinâmico, a energia ela sempre se dissipa. Não lembra lá da física, da termodinâmica do ensino médio, que não existe moto perpétuo, né? Que é aquela máquina perfeita, que ela não teria perda de energia, porque isso violaria as leis da termodinâmica. A mesma coisa acontece com o fluxo de energia na natureza. Os nossos corpos, eles transformam o tempo todo energia química em energia térmica, enfim, uma transformação de energia. E os nossos corpos, os corpos de todos os organismos, eles não são 100% eficientes. Então, tem perdas de energia nesse processo, e dois processos que perdem muita energia é através da respiração e da transpiração, tá? Mas a gente perde energia o tempo todo por outros processos metabólicos também. Um deles é a própria troca de calor entre o nosso corpo e o meio. E a cadeia alimentar é uma ferramenta para entender esse fluxo de energia e de matéria nos ecossistemas. É muito importante. Aqui a gente tem a imagem do sagui de tufo branco, que todo mundo acha bonitinho, mas é uma espécie invasora e que destrói todos os passarinhos. Ele não é exclusivamente frutífero, como muita gente acha. Ele come ovos de passarinho e mata também os passarinhos, muitas vezes só por diversão. Porque os primatas herdaram não, né? A gente é primata também. Essas coisas macabras, os primatas fazem muito parecido com a gente. Não só os saguis, mas outros primatas, eles também matam por matar, por prazer. E aqui alguns exemplos de níveis da cadeia alimentar que a gente vai ver em detalhe. Aqui tem um gastrópode comendo grama. Aqui tem uma lacraia se alimentando de um rato, acho que é um rato isso daqui. E isso daqui é uma aranha que capturou um pássaro, tá? E a gente já vai ver isso dentro de um fluxograma energético. Pode falar, alguém levantou a mão.
Professor, quando acontece de ter algum bicho, que nem esse aí que você mostrou, esse, Uhum, esse primata, uhum. invade um certo local, ele é tratado como uma praga e ele é o objetivo Sim. de ser A exterminado? gente, isso é os dois últimos slides de hoje, dois ou três, são espécies invasoras. Boa pergunta. Eu vou antecipar um pouquinho só para responder a sua pergunta, mas vai ficar mais claro no final. Existem várias maneiras de fazer esse manejo. Vai depender da adaptação do ecossistema. Tem várias abordagens, na verdade, mas no geral a abordagem mais conservadora é você ver se esses animais, essas plantas, é, elas se adaptam ao ecossistema. Na verdade, se o ecossistema se adaptou a elas. Mas se isso estiver gerando uma perda de biodiversidade local, como é o caso dos saguis, do sagui de tufo branco, né? Porque existem outros tipos de sagui. Aí tem meios de você controlar, por exemplo, a caça, porque você considera uma praga. Porque para considerar uma praga é quando a espécie invasora ela se reproduz muito e quando ela compete com espécies locais. Porque nem toda espécie invasora vai ter essa capacidade. Mas quando a espécie invasora tem a capacidade de se reproduzir muito e de se adaptar muito bem ali àquele novo ambiente, aquele novo ecossistema que não é o nativo dela, e ela começar a competir com as espécies locais ou predar as espécies locais, que é se alimentar de algumas espécies locais, e também não tiver nenhum predador, então aí vai poder ser considerado uma praga, e aí a solução é eliminar. Aí tem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é liberando a caça. Por exemplo, se eu não me engano, posso estar desatualizado, a caça de javali em alguns locais aqui do Brasil é legalizada para controlar a população de javali, porque eles são invasores e eles comem tudo, eles destroem muita coisa. Se eu não me engano, na Austrália também libera a caça de uns animais invasores, e na Flórida a caça de iguana é liberada porque a iguana tem uma foto mais para frente, vocês vão ver. A iguana ela é muito utilizada como pet exótico, e as pessoas soltavam, porque as iguanas são agressivas quando elas ficam adultas, né? As iguanas machos, principalmente. Então, as pessoas compram um bichinho verdinho, bonitinho, e quando ele cresce, elas ficam com dificuldade de alimentar e de lidar com a agressividade. É um réptil agressivo. Então, as pessoas soltam na natureza. Só que soltam na natureza num espaço que num ecossistema que não é nativo. Então, na Flórida, por exemplo, se jogar no YouTube, tem uns caras, daqueles caras estilo de filme americano, que pega a espingarda e vai caçar as iguanas e fazem churrascão de iguana depois. Então, isso é uma maneira de controlar essas espécies. Tem várias abordagens. Eu vou falar de algumas no final da aula, vai ficar mais claro. Mas espero ter respondido sua pergunta sem dar spoiler da aula. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Então, vamos seguir. Então, isso daqui é uma cadeia alimentar que vocês vão encontrar em livros, em artigos mais ecológicos. No livro de vocês tem essa cadeia alimentar, eu tirei do livro de vocês, só está em inglês, porque eu tirei da versão em inglês, porque a versão em português, por algum motivo, estava com algumas setas distorcidas. Aí eu tive que tirar da versão em inglês. Mas vamos destrinchar isso daqui. Aqui, na base da cadeia alimentar, a gente tem os produtores. Esses produtores, eles são os organismos que são autotróficos. Então, você tem os organismos lá que são a base da cadeia alimentar. Plantas, principalmente algas. Tá? Esses seres aqui, esqueci de falar uma coisa. Essas setas aqui são o fluxo de energia e de matéria, tá? Entre um nível e outro, que vai ligar esses boxes. Então, cada um desses boxes aqui agrupam espécies
diferentes ou uma espécie, vai depender da cadeia alimentar que você está falando. Então, por exemplo, aqui, snakes, que são cobras, serpentes. Então, na verdade, não são cobras, desculpa, corrigindo, são serpentes, porque cobra, da biologia, tem um significado específico. Então, aqui tem as serpentes e provavelmente, como está no plural, tem várias espécies de serpentes que ocupam esse mesmo box, tá? Aqui, morcegos, os bats, tem provavelmente várias espécies de morcego que ocupam esse mesmo box. Sapos, são frogs, também é a mesma coisa. O aracnídeos arbóreos, também tem provavelmente várias espécies. E assim por diante. Então, cada box desse não representa uma única espécie, sim um agrupamento, tá? Espécies no geral. Então, aqui a gente tem os produtores, que são, no geral, seres fotossintetizantes, autotróficos. É meio redundante falar isso de autotrófico e fotossintetizante, porque os seres fotossintetizantes são autotróficos. E eles... aqui tem as partes deles. Então, tem as folhas, a madeira, o humus, as algas, o néctar, fruta, enfim, madeira morta, e os detritos aqui que podem ser excrementos. Isso daqui é a produção, é a base, tá? Isso daqui vai entrar os decompositores, e aqui já começa as setas ligando tudo isso que a gente vai destrinchar agora. Então vamos começar com os organismos produtores. Como eu falei, são os seres autotróficos, micro-organismos, podem ser unicelulares, até organismos mais complexos, tá? E esses organismos, eles estão dentro dos ciclos biogeoquímicos que nós vimos anteriormente. Então, aqui a gente tem, só dei um link aqui no que a gente viu anteriormente. Aqui você tem o gás carbônico do ciclo do carbono sendo fixado pelas plantas, pelos organismos produtores no geral, são fotossintetizantes, em moléculas mais complexas, assim como o nitrato, que é aproveitado pelas plantas do ciclo do nitrogênio, que vai ser também absorvido pelas plantas, a partir do ciclo do nitrogênio. Então, aqui a gente tem uma das etapas do ciclo do carbono, o CO2, né? Aqui, uma das etapas do ciclo do nitrogênio, e a planta aproveitando isso e transformando em moléculas mais complexas. Então, a gente tem proteínas, que tem o nitrogênio, né, nas proteínas, os fosfolipídios, que nesse caso tem fósforo, mas a gente não falou do fósforo aqui na disciplina, mas o fósforo ele é um componente importante dos solos. Então, as plantas elas absorvem o fósforo dos solos também. Os aminoácidos, que também têm nitrogênio. Os açúcares, aqui, ó, 2 exemplos, a glicose e a frutose. Aqui, para vocês lembrarem da química do ensino médio, essa cadeia aqui é uma cadeia de carbono. O carbono não está representado aqui, só o oxigênio e alguns hidrogênios, mas essa cadeia aqui é uma cadeia de carbono, tá? É uma forma de representar as cadeias de carbono. E a lignina, que é uma substância importante, que é isso daqui, que é complicado pra caramba, essa estrutura química aqui, mas a lignina ela é um componente importante da madeira. Quando você corta uma madeira de árvore, ela é basicamente composta por celulose, lignina e alguns outros componentes orgânicos que foram, na verdade, vieram desses ciclos biogeoquímicos. Então, tudo isso daqui vai ser consumido posteriormente ou pelos decompositores ou pelos consumidores na cadeia alimentar. Então, os organismos produtores, eles são autotróficos, transformam substâncias simples dos ciclos biogeoquímicos em moléculas mais complexas. Essas moléculas mais complexas, elas entram agora, a partir desse momento,
na cadeia alimentar, tá? Alguma dúvida até aí? Posso continuar? Agora vamos para os decompositores, então. Então, os decompositores eles estão logo acima dos produtores, numa hierarquia aqui da cadeia alimentar. Lembrando que cada nível desse que a gente vai subindo, a gente chama de nível trófico. Então, cada momento desse aqui, cada nível é um nível trófico, tá? Então, o primeiro nível trófico aqui é a produção. São os organismos produtores. Pode falar. Levantou a mão. Não Professor, sei se alguém... eu queria perguntar, a gente aprendeu isso no ensino médio, mas eu não lembro mais. Qual é a diferença entre teia e cadeia alimentar? Porque olhando esse esquema, eu lembro mais de teia do que de cadeia. Então, eu não lembro como é que isso é apresentado para vocês no ensino médio, sinceramente. Eu não lembro. Eu acho que a teia alimentar, eu não sei se eles apresentam como um sinônimo disso daqui, e a cadeia alimentar só como se fosse os níveis, né? Eu realmente não lembro essa diferença, porque teia alimentar é um termo que, dentro das geociências, pelo menos, eu não vejo. Então, realmente, não sei te responder a diferença. Alguém pode jogar aí no Google e ver essa diferença de teia alimentar para cadeia alimentar? Que eu realmente não sei como eles separam no ensino médio. Para falar, os livros de geociências envolvendo biogeografia, envolvendo ecologia. Professor, Oi. eu botei aqui e está dizendo que teia alimentar é o conjunto de cadeias alimentares. Ah, sim. Então, é a ligação entre as cadeias alimentares. Obrigado. É um termo que, basicamente, no geral, nos artigos envolvendo biogeografia, a gente encontra, então, como sinônimo cadeia alimentar e teia alimentar, muitas vezes porque a gente geralmente trabalha com um único nível, né? Então, provavelmente, por questão de escala dentro da biologia, deve trabalhar com um nível de detalhe maior. Então, para a gente só trabalha como se tudo fosse cadeia alimentar. Mas obrigado, Bo, bem colocado, bem colocado. Realmente eu lembro do ensino médio de teia alimentar, mas depois nunca mais eu vi. Só mais uma coisa, esse conteúdo vai estar na prova? Não, na prova de vocês agora não, mas vai estar na próxima. Ah, tá bom, obrigada. Nada. Mas tem alguns detalhes aqui que vocês podem usar para responder algumas questões. Mas porque o conteúdo acaba sendo encadeado, mas a parte de cadeia alimentar, não. Acho que para em ecossistema na avaliação de vocês, né? De hoje. Inclusive, eu já botei no Classroom, para quem não viu ainda. Aí, os decompositores estão logo acima. Então, a gente vai ter as bactérias, os fungos, alguns artrópodes, alguns invertebrados, no geral, que vão estar fazendo a decomposição de excrementos, de matéria morta. Então, repare que tem um fluxo de matéria de todos os níveis que desce tanto para os produtores, que, na verdade, esse detrito aqui, esses detritos no geral, que vai voltar aqui para os decompositores. E por que tem esse fluxo aqui? É porque todos esses animais aqui, eles morrem. E quando eles morrem, nem tudo é consumido. Até um leão, quando ele mata uma presa, ele não consome todas as partes dessa presa. Então, parte desse animal morto acaba voltando e é decomposto depois por invertebrados, por fungos, por bactérias, aqui nessa etapa da decomposição, tá? Agora, seguindo. Então, aqui alguns pequenos exemplos de decompositores. Aqui você tem a decomposição de matéria vegetal, um tronco apodrecido, sendo decomposto basicamente por micro-organismos e artrópodes.
e invertebrados no geral. Aqui uma, não sei se é uma vaca, se é um cavalo, acho que é uma vaca, morto, em decomposição, e a partir da energia da matéria, dessa matéria morta, você vai ter organismos como fungos, como alguns invertebrados, que vão se alimentar disso. E esses organismos podem servir de alimento para o nível que está acima, que são os consumidores. Então, todos os níveis que estão acima, você vai ter o primeiro nível de consumidores, que aqui está, por exemplo, os morcegos. Reparem, é uma coisa que eu esqueci de falar. Reparem que, por exemplo, tem morcego aqui, tem morcego aqui. Por quê? Porque você pode ter espécies diferentes de morcegos. Então, você pode ter um morcego que é frutívoro, por exemplo, e você pode ter um morcego que ele já é carnívoro, tá? Então, ele vai se alimentar aqui, ó, esse morcego aqui, por exemplo, ele se alimenta de invertebrados arbóreos. Esse morcego aqui está se alimentando, vamos seguir aqui, frutas, eu acho. Ligando aqui. Está pequenininho aqui na minha tela. Mas você tem toda essa ligação, às vezes você tem grupos repetidos aqui, mas é porque são grupos diferentes, que vão se alimentar ali uns dos outros. Então, você tem o primeiro nível, que se alimenta basicamente de decompositores e produtores. Aí você tem um segundo nível, que se alimenta desse primeiro nível. Você tem um terceiro nível, e assim por diante. Quanto mais você sobe nessa hierarquia, maior a dissipação de energia. Então, é por isso, por exemplo, que alguns biólogos defendem que você tem uma escassez, por exemplo, de animais, de espécies de animais, conforme você vai subindo. A diversidade de espécies em níveis muito altos, em níveis tróficos muito altos, ela diminui. Reformulando a frase que eu falei, que talvez tenha ficado confuso. Quanto maior o nível trófico, quanto mais você sobe aqui na cadeia dos consumidores, menor, no geral, tá? Isso não é uma regra, a diversidade de espécies, porque você vai ter uma dissipação de energia. Então, a energia ela vai sendo dissipada em cada nível. Então, você vai chegar menos energia nesse quinto nível aqui. Esse quinto nível é só nesse exemplo do livro, tá? Porque esse exemplo é um exemplo prático, se eu não me engano, é em El Salvador. Não lembro se é em El Salvador, é algum lugar daqui das Américas. E essa cadeia alimentar pode ter mais níveis do que esse ou menos níveis, tá? Vai depender do ecossistema que você está analisando. Mas o quinto nível aqui é o último para a gente, que é dominado por pássaros. Você tem pássaros aqui que se alimentam, tem esse animal aqui que é tipo um furão que come serpentes, tipo um furão carnívoro, né? Não sei se furão normal é carnívoro, mas lembra um furão esse bicho aqui. E ele se alimenta. Então, os pássaros, basicamente, é o topo do topo dessa cadeia alimentar. Esses pássaros, provavelmente, eles são menos diversos do que os pássaros que estão aqui. Porque você aqui tem mais energia disponível. Então, se tem mais energia disponível, você tem mais capacidade você tem mais disponibilidade de alimento. Então, você tem uma diversificação maior das espécies, quanto mais baixo no nível trófico, no geral. Isso não é uma regra, isso é uma das hipóteses apresentadas de por que os níveis tróficos altos tendem a diminuir a diversidade de espécies, conforme você vai subindo no nível trófico, mas tem a ver com a dissipação de energia, com a perda de energia ao longo desse processo, tá? Então, dos consumidores, lembrando, você pode ter mais do que 5 ou menos do que 5 níveis de consumidores também. Isso daqui é só um exemplo do livro de vocês, tá? No livro de vocês, ele apresenta essa ideia de conforme você sobe no nível trófico, você reduz a diversidade de espécies como uma situação estabelecida dentro das ciências.
mas na biologia isso é discutível. Eu sei que isso é uma hipótese lá, que os biólogos e ecologistas, no geral, discutem isso ainda. Isso não é definido como uma verdade absoluta, tá? Só uma hipótese, essa questão da energia. Mas aí fechamos os consumidores. Aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, aqui tem uma vaquinha, que é um consumidor, porque ela está consumindo um produtor, um organismo produtor, que é esse capim aqui. Aqui tem um leão, comendo aqui, eu não sei, parece uma hiena, um filhote de hienas, não sei. E aqui um carcará comendo uma cobra. Cobra não, tem que reformular, uma serpente. As serpentes, no geral, são todas carnívoras, então essa serpente já está no nível trófico mais alto, porque ela se alimenta de um animal que pode ser um animal que está pode ser um consumidor primário, pode ser um consumidor secundário, terciário, e o carcará, aqui, que é essa ave, se consumindo essa serpente, ela está acima dessa serpente no nível trófico, tá? E assim a natureza vai organizando o fluxo de matéria e energia dentro da cadeia alimentar, das cadeias alimentares, né, que são várias. Os consumidores, no geral, eles têm todas as características aqui que eu deixei escrito para vocês consultarem depois, mas é muito importante vocês entenderem que espécies diferentes podem ocupar o mesmo nível. Então, vamos voltar na nossa cadeia alimentar aqui e ver que a gente tem várias espécies de morcegos, aqui tem caracóis, caramujos, né, snails, tem pequenos invertebrados, pássaros, ocupando o mesmo nível trófico que é de consumidor primário. Então, todos esses organismos aqui, eles consomem os organismos produtores. Então, eles são consumidores primários. Então, eu posso ter vários organismos diferentes, de grupos diferentes, ocupando o mesmo nível trófico, não tem problema nenhum, num mesmo ecossistema, uma mesma cadeia alimentar, tá? Então, esses são os consumidores. E encerramos os consumidores e vamos entrar em espécies invasoras. Alguém tem alguma dúvida aí? Até agora, fiquem à vontade, alguma colocação. Então, vamos lá. Professor, é só uma pergunta rápida, desculpa. Uhum. No caso, quando um animal se alimenta dele mesmo, da mesma espécie, no caso que pratica canibalismo, como ficaria essa situação no nível trófico? E na natureza, até onde eu sei, eu não sou biólogo, mas os biólogos sempre têm as exceções das exceções. Desculpa então, professor, quero fazer uma pergunta. Não, fica à vontade, é só porque eu só estou justificando que talvez a minha resposta não seja tão precisa quanto de um biólogo. Mas a pergunta foi ótima. Mas até onde eu sei, os organismos que se alimentam de outros organismos que praticam canibalismo, por exemplo, ratos praticam canibalismo, alguns insetos, como grilos, praticam canibalismo, o canibalismo não é a regra. Porque se você pensar no fluxo primeiro na propagação da perpetuação da espécie, depois por uma questão termodinâmica, o canibalismo ele não faz sentido termodinâmico, porque você para pensar, você tem, por exemplo, vamos pensar numa situação, você tem uma quantidade limitada de energia, e essa quantidade limitada de energia ela flui de um nível para o outro, nível trófico. Se um nível ali está consumindo a energia que ele mesmo produz, ou a energia que ele consome, fora as perdas que vão ter de energia naturais ali do próprio metabolismo do organismo, da respiração, da transpiração dele, você vai ter ainda uma perda energética porque ele vai estar consumindo energia da própria espécie. Então, aquilo dali é ineficiente do ponto de vista termodinâmico. Embora
no geral, os casos que eu conheço de canibalismo são casos de estresse. Por exemplo, a população de grilos. Então, sei lá, a criação de grilos, porque grilo é muito criado para alimentar peixe, alimentar réptil, alimentar quem cria alguns animais que são insetívoros, precisa de alimento vivo. Se você não fornecer alimento suficiente para aqueles grilos, ou a população crescer muito, rola ali um canibalismo. Mas não vai ser a regra na população. Os grilos vão continuar comendo ração, vegetais ali que você estiver alimentando eles. Eles não vão... o canibalismo vai ser a exceção numa situação de estresse, quando faltar alimento, ou a exceção numa situação normal, de normalidade ali, tem abundância de alimentos, mas eventualmente vai ter um caso ou outro de canibalismo. Mas se o canibalismo fosse a única forma desses organismos obter alimento, na concepção energética, eu posso estar completamente errado. Por isso que eu lembrei que eu não sou biólogo, porque talvez um biólogo tenha uma exceção para essa regra. Mas, para essa raciocínio, né? Porque não é uma regra. Mas eu imagino que se um organismo exclusivamente canibal seria inviável termodinamicamente dentro de um sistema como espécie, porque ele acabaria se extinguindo. Mas provavelmente, como na natureza tem muitas coisas bizarras, devem ter um caso aí que é exceção disso. Mas não consigo pensar nisso fazendo sentido termodinâmico. Mas excelente pergunta essa, obrigado. Mais alguma pergunta? Não sei se eu respondi a sua, fica à vontade. Então, vamos seguir. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. E alguns exemplos de espécies invasoras, algumas que talvez vocês nem se deem conta, mas que na vida de vocês como profissionais das geociências, vocês vão esbarrar com isso no dia a dia de vocês, com essas espécies. Muitas delas são simpáticas, mas destroem a natureza. Elas podem ocorrer em diversos níveis tróficos, isso é muito importante, porque dependendo do nível trófico, você vai ter um menor ou maior impacto naquela cadeia alimentar, naquele ecossistema, porque imagina, se entra um organismo produtor, sei lá, uma espécie de planta, num ecossistema, aquela planta não existia ali, ela foi introduzida. Se essa planta ela não conseguir reproduzir de uma forma tão grande, tão eficiente quanto as plantas locais, se ela ficar restrita a determinados nichos ali dentro daquele ecossistema, ela dificilmente vai ser um problema, porque ela vai ficar ali, vai competir por nutrientes com outras plantas ali do ecossistema, mas ela não vai ter uma capacidade nociva para aquele ecossistema tão grande quanto uma planta que se reproduza, se espalhe de uma forma muito rápida e muito eficiente, que é o caso das jaqueiras. As jaqueiras, para quem não sabe, são uma espécie invasora. Ela não é originária do Brasil. Se eu não me engano, é uma espécie asiática, posso estar errado, tem que checar essa informação, mas elas são um grande problema nas unidades de conservação aqui do Brasil, porque se uma jaca cai no chão, e não sei se vocês já viram uma jaca caindo, mas faz um barulho do caramba, e não sei se vocês já comeram jaca, já viram uma jaca aberta, quantas sementes tem ali dentro. Então, as jaqueiras elas têm uma capacidade de reprodução, de multiplicação absurda dentro de uma floresta. E ela tem um crescimento relativamente rápido. Então, uma árvore do tamanho de uma jaqueira compete com nutriente com várias árvores da Mata Atlântica, no nosso caso aqui. Então, na Floresta da Tijuca, que apesar de ser uma floresta quase que 100% replantada, a jaqueira ela é um problema em algumas unidades de conservação. Então, é muito comum quando quem tem a mania de fazer trilha, vocês provavelmente vão ver várias jaqueiras cortadas nas trilhas, porque faz parte do plano de manejo de muitas unidades de conservação eliminar parte das jaqueiras ou as jaqueiras por completo.
Na Ilha Grande, atualmente, está tendo um grande debate, não sei como esse debate está agora, mas antes da pandemia eu cheguei a ler um artigo que muita gente estava defendendo extinguir as jaqueiras da Ilha Grande por conta dessa capacidade delas de se multiplicar muito rapidamente. Só que ela está entre os organismos produtores e é uma exceção à regra de ser por ser um organismo produtor, ser menos nocivo. Porque ela tem essa capacidade de reprodução muito grande. Tá? Algumas espécies invasoras são uma verdadeira praga, como o peixe-leão, que encontraram, inclusive, recentemente, alguns dias, um deles em Fernando de Noronha, já tinha encontrado, se eu não me engano, outro. E o peixe-leão é um problema em vários locais aqui das Américas, porque eles comem basicamente tudo e eles causam um desequilíbrio absurdo, é um peixe quase indestrutível, e os biólogos, quando se esbarram com um desses, eles acabam não, protocolo praticamente, capturar para evitar a reprodução deles. Mas eles são uns peixes bem nocivos. O sagui de tufo branco, né, que é o famoso sagui que todo mundo acha fofo, mas que além de transmitir raiva, mata os passarinhos. É um animal que não fiquem dando frutinha para eles na mão, porque se eles te morderem, vocês vão ter que tomar antirrábica depois e é horrível. E esse daqui que é o caramujo africano, que é uma praga também, se reproduz pra caramba, consome vegetal pra caramba, destrói plantações, destrói jardins e compete com animais consumidores primários ali, nativos. Porque o problema é esse, a competição. Na natureza, os recursos eles são escassos. Então, a energia na natureza ela está disponível a partir de nutrientes. Esses nutrientes eles são escassos, tem nutriente para todos os organismos, não tem alimento para todos os organismos. Então, se eu introduzo uma nova espécie que consome aqueles nutrientes que uma outra consumiria, e essa espécie que consome ela é mais eficiente, ou ela não tem predador, ou ela se reproduz mais rápido, eu vou ter um desequilíbrio ali naquela cadeia alimentar, e essa espécie vai começar a virar um problema. Aí eu trouxe esses 4 exemplos aqui, mas existem muitos outros no Brasil e no mundo. Aí eu trouxe mais 3 aqui. Um deles é as iguanas, como eu falei, lá na Flórida, que é um problema. Quem estiver sem fazer nada no YouTube, joga caçada iguana, coisas do tipo no YouTube, vocês vão ver os caras caçando iguana lá na Flórida para fazer churrasco. Aqui tem um tipo de piton, que também é um problema na Flórida. As 2 espécies foram introduzidas na Flórida por conta do mercado de pets exóticos. No Brasil, os pets exóticos vieram mais para o mainstream, né, ficaram populares mais recentemente, mas nos Estados Unidos, na Europa, o mercado pet exótico já é bem antigo e tem esse problema das espécies invasoras. Antes de eu continuar, alguém levantou a mão, pode falar. Quem levantou? Eu queria perguntar sobre a situação dos cangurus na Austrália, porque eu li que já tem mais canguru do que gente na Austrália. E tem muitas espécies que eu não tinha nem noção que existiam. E elas estão, dominando os desertos da Oceania, e eu queria saber como é que é a situação, se eles são considerados espécies invasoras lá. Não, os cangurus, eles são, se eu não me engano, posso estar completamente errado, mas os cangurus, eles não são espécies invasoras porque eles são endêmicos da Austrália, se eu não me engano. Para ser uma espécie invasora, a espécie tem que estar fora da área de origem dela. Então, eu não conheço muito sobre os cangurus da Austrália, mas os cangurus, na verdade, cangurus da Austrália não, porque eu acho que o canguru só existe na Austrália, se eu não me engano, tem que checar essa informação.
Mas, por exemplo, vamos supor que tenha uma espécie de canguru que viva num determinado ecossistema da Austrália, e não em outro. Se o canguru de um ambiente for para o outro, aí sim ele é uma espécie invasora. É o caso do sagui de tufo branco. Ele é uma espécie típica da Caatinga e da Mata Atlântica do litoral do Nordeste, tá? Mas mais típica da Caatinga, mas se eu não me engano, ele conseguia sobreviver na Mata Atlântica do litoral do Nordeste. Ele foi trazido para o Sudeste. E quando ele foi trazido para o Sudeste, ele começou a competir com os saguis e outros primatas nativos daqui, da Mata Atlântica daqui. Se deu muito bem, porque eles são animais simpáticos, né? O ser humano adora e fica alimentando, só que eles são um problema. Então, isso é um caso de espécie invasora, que saiu da Caatinga, de uma área que não era, apesar de estar dentro do Brasil, é um exemplo que pode ser semelhante aí do canguru. Saiu de um ecossistema dentro do Brasil e foi para outro. E acabou virando uma espécie invasora. Mas quanto à população, se você tem uma espécie nativa, está naquele ecossistema e ela está com uma taxa de reprodução muito grande, está com uma superpopulação daquela espécie, ela não pode ser chamada de espécie invasora. Ela só é uma espécie que está com uma superpopulação. Aí, no caso, existem mecanismos para tentar reduzir isso, libera a caça, ou tenta equilibrar ali se a espécie tem algum predador, tenta aumentar a população daquele predador, da espécie, tenta fazer algum equilíbrio dessa forma. Em países que têm a tradição de caça, no geral, liberam a caça para controlar a população, se tem a superpopulação de alguma espécie que não é invasora. E quando é invasora também, no geral, libera a caça. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu não entendo muito sobre os cangurus da Austrália. Mas eu vou procurar saber para te dar uma resposta melhor, se existem cangurus invasores. Não, mas respondeu sim. Tranquilo, Valeu. então. Nada. Acho que mais alguém levantou a mão. Fica à vontade, ou botou alguma coisa no chat. Não, professor, dá licença. Existe alguma espécie invasora sem ser introduzida pelo homem, ou todas são introduzidas pelo homem? Espécie invasora, boa pergunta. Deixa eu pensar. Não, para ser uma espécie invasora, porque espécie invasora, vamos supor, fazer um exercício mental. Dentro da biogeografia, toda espécie, lembra lá da especiação, dos mecanismos de evolução? Toda espécie, em algum momento, migrou para um local onde ela não existia, e a partir dali fundou uma nova população que gerou uma nova espécie. Então, historicamente, se pensar do ponto de vista da evolução da vida, toda espécie que hoje a gente observa, ela, em algum momento, já foi uma espécie invasora, que entrou num ecossistema, num nicho que não era dela, e ali pode ter especiado e virado uma nova espécie. Mas o conceito de espécie invasora que a gente usa aqui na biogeografia, nas geociências no geral, são espécies que foram introduzidas pelo homem por algum motivo, ou para agricultura, ou por algum acidente, ou para alimentação. Então, a gente pode sim considerar aqui para a gente a espécie invasora como espécie introduzida pelo homem, porque a gente vai usar esse termo como um problema ambiental. Mas, se você pensar do ponto de vista evolutivo, e eventualmente vão ter espécies que, sem a ajuda do homem, vão migrar e conquistar novos ecossistemas. Isso é natural. Mas, pensando como um problema ambiental, vamos pensar aqui restringir a espécies que o homem introduziu num ambiente que elas não existiam. Mas excelente pergunta, excelente pergunta. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas fique à vontade. Obrigado. Nada.
Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Oi, professor. Não, na verdade, Oi. não é bem uma pergunta, é um exemplo também. Não sei se você já ouviu falar, mas sobre a espécie invasora dos hipopótamos na Colômbia, que são Sim, do originários Escobar, do né? Pablo Escobar, e tem causado um furor, né? Porque eles não sabem como conter, né? Porque já tentaram esterilizar, só que é um processo muito caro e difícil, né? Porque o hipopótamo é um animal muito agressivo e eles não podem, eles não têm nenhum predador natural, né? Lá na Colômbia. E além disso, eles estão poluindo a água, né? Da maior bacia hidrográfica da Colômbia. E existe uma comoção também da população, né? Contra o abate desses animais. Então já é um conflito bizarro, né? E agora parece que já estão por cerca de 150 animais e tem uma estimativa que eles podem chegar até 1.400 em 10 anos. Tem até o link aqui que eu vou botar no chat, mas eu achei muito bizarro. Não, é bizarro. E é maneiro. É um excelente exemplo esse. É um exemplo muito interessante que as pessoas elas pegam um filhote de hipopótamo e cuidam da comida. Acha bonitinho. Lá na Colômbia. E tem essa comoção também. É a mesma coisa com o sagui, né? Eu tive um debate sobre o sagui essa semana com um amigo meu, porque um filhote de sagui, desse sagui de tufo branco, caiu na casa dele. Aí ele postou foto no grupo do sagui enrolado numa manta com a banana na mão, comendo. Aí falou, olha que bonitinho, caiu aqui, já avisei para a prefeitura, eles vão vir aqui buscar. Não achei a mãe aqui, senão colocava em alguma árvore para a mãe buscar, mas tá aqui esperando a prefeitura. Aí veio esse assunto, né? Tem pessoas no grupo que são envolvidas com essa parte ambiental, que falou, é bonitinho, mas é uma praga, isso daí mata os passarinhos nativos aqui, é um problema. Aí a gente falou qual seria a solução, né? Aí alguém lá no grupo brincou, falou assim, libera a caça e faz bolsa com saguis e tal, brincando. Aí ele falou, não, olha um bicho bonitinho desse, como é que alguém ia permitir que caçasse esse bicho? Mas é verdade, dentro da biologia existe, eu esqueci o nome que o pessoal da biologia dá, mas tem um nome que eles dão para isso, para essa questão do animal, que as pessoas acabam tendo uma certa empatia, e às vezes o animal é um problema. E isso acontece também o sentido inverso, na preservação, porque às vezes as pessoas batem muito na tecla da preservação, tipo, do mico-leão dourado, de um bicho que é muito fofinho, mas às vezes uma aranha ou um artrópode minúsculo, todo esquisito, é um bicho importante também, uma rã, um sapo, e às vezes esses bichos as pessoas meio que não ligam muito se forem extintos e acabam tendo um animal assim que é o ícone da preservação, mas às vezes aquele animal ali nem é um dos principais animais para serem preservados naquele momento, porque você tem animais em risco, mas que não tem tanto esse apelo emocional das pessoas. Isso é bem interessante. E no caso dos hipopótamos, eu não sei se na Colômbia eles vão conseguir controlar sem liberar a caça, né, dos hipopótamos, porque hipopótamo, até onde eu li há um tempo atrás, na África, era um bicho que era mais responsável por ataque a humanos do que leões, por exemplo. É um bicho que, apesar de ser herbívoro, eles são extremamente agressivos. Imagina uma mordida de hipopótamo. São toneladas ali de peso em cima de você, não tem nem como pensar em sobreviver. Eu acho que até tem um número de mortes. Eu acho que você pode falar. Não, eu acho que isso é muito bizarro, né? Porque dificilmente haveria essa comoção se fosse, por exemplo, de boias. Né? Isso Exato. Depois você vai esse exatamente. Fenômeno, né? E eles não, exatamente. Já pensaram em transportar eles, só que é muito caro. Já tentaram esterilizar, mas parece que em 4 anos conseguiram esterilizar 3 animais. E acho que isso seria só mesmo o caso de abater mesmo, né? Boa parte da população. Sim. Não, é triste, porque isso é um assunto que é muito pouco discutido
mas pode até parecer um pouco paradoxal, mas muitos ecologistas eles defendem a caça de alguns animais por esse motivo. Mas e também isso tem toda uma questão que você também não pode naturalizar, porque, por exemplo, será que uma pessoa comum conseguiria distinguir a caça, a liberação da caça de um animal invasor que é nocivo, da liberação da caça oba-oba, pode caçar tudo? Então tem muita percepção do público dentro daquilo dali. Então eu sei que em alguns países, por exemplo, a caça não é liberada para a população. A caça dessas espécies invasoras fica restrita aos órgãos ambientais. Então, o IBAMA, desses países, né, o equivalente ao IBAMA, o equivalente à Polícia Ambiental, ela faz algumas operações para caçar essas espécies como uma forma de manejo, espécies invasoras. Mas, realmente, imagina, você propor um político, sei lá, propor a caça aos saguis, que todo mundo no Rio de Janeiro acha lindo, tira foto da bananinha. Ia ser uma comoção pública aqui no Rio de Janeiro que sem precedente. Então, tem professor, todo... mas acho que nesse caso só precisaria só inventar um boato, né? Como foi o caso da febre amarela, lembra? Que aí o ser humano é muito seletivo, né? Quando foi o caso da febre amarela e espera aquelas fake news, sobrou gente aí dando pedrada. Foi uma tristeza. Mas o problema da fake news é que não é seletiva, né? Então o cara pode querer matar todos os macacos, aí mata os bugios, mata os outros macacos que são importantes pra caramba, que são nativos daqui. Isso vocês vão ver ao longo do curso, né? Você comunicar a ciência é um exercício bem difícil. Você comunicar, tomar decisão às vezes é difícil, mas você comunicar isso às vezes é mais difícil. Isso acontece muito, por exemplo, com deslizamento de terra e tal. Não sei se algum de vocês já teve aula com a Ana Luísa, com o Nelson, com a Anaíse, que são professores lá de Geografia Física, que são bem antigos do departamento e estiveram envolvidos diretamente com os últimos desastres de deslizamento que tiveram aqui no Rio de Janeiro. E eu esqueci do André Avelar, todos eles envolvidos nisso. E até onde eu sei, desses todos, a Ana Luísa é que mais se debruçou na questão da comunicação com a comunidade em relação à percepção de risco, que a gente chama de percepção de risco. Eu sei que isso vai fugir um pouquinho da matéria, mas isso é importante para vocês. Então, vamos supor que um deslizamento de terra nas proporções que ocorreu em 2011, que foi o último grande deslizamento assim, que foi catastrófico, que matou gente pra caramba, lá aqui na região serrana, imagina que ele ocorra de 50 em 50 anos. Estou chutando esse número. Como é que você mantém vivo na cabeça das pessoas, durante intervalo de recorrência do evento de 50 anos, que é importante ainda, quando tocar a sirene na chuva, você sair de casa? Se você, em um ano, por exemplo, se toca a sirene quando chove, a pessoa sai de casa a primeira vez. Aí chove na semana seguinte, aí toca a sirene, a pessoa sai de casa a segunda vez. Aí no mês seguinte chove de novo, num determinada quantidade, toca a sirene, a pessoa sai de casa. E a pessoa acaba ficando assim, aí fala, pô, tocou a sirene várias vezes, não aconteceu nada, não vai acontecer nada. Vou ficar dentro da minha casa, não vou ter o trabalho de sair, tá passando novela, tem que fazer comida, tem que cuidar dos meus filhos, não vou fazer, está chovendo, vou me molhar. A pessoa perde a percepção do risco. Então é muito difícil quando a gente fala da parte ambiental, de desastre ambiental, de dano ambiental, a percepção do risco ela acaba ficando muito diluída. É muito difícil as pessoas perceberem o risco como ele realmente existe. É diferente de sei lá, de ser atingido por um raio, que cai raio frequentemente. O Brasil é um dos países que cai mais raio. Então, vira e mexe tem um acidente com raio. Então, as pessoas o tempo todo estão ouvindo notícias sobre isso. Agora, um deslizamento de terra, coisas desse tipo, tem um intervalo de recorrência muito longo. Então, é muito difícil você comunicar isso para as pessoas e manter
as pessoas regradas ali para respeitar os protocolos. Aí, voltando aqui para a disciplina, fugir um pouquinho para voltar para cá. Imagina você explicar isso, explicando que, sei lá, que uma população relativamente pequena de hipopótamos hoje, lá na Colômbia, daqui a, sei lá, 30 anos pode virar... Hoje já é um problema ambiental, mas daqui a 30 anos que a população vai ficar cada vez maior, a população de animais cresce em progressões geométricas, né, geralmente, se não tiver nenhuma pressão. Para quem não lembra da matemática, progressões geométricas, elas são exponenciais, né? Então, você, no geral, cresce de uma forma muito rápida. Tem até um vídeo que o cara fez na pandemia sobre o enigma das vitórias régias, que ele faz a pergunta, que ele faz lá uma taxa, que as vitórias régias dobram a cada dia num lago, e qual seria o momento em que em que o lago, se ela dobra a cada dia, um dia antes do lago estar todo ocupado, qual seria a quantidade de vitórias régias no lago? Seria o dia que o lago está com metade dele coberto de vitórias régias. Se você está com metade coberto, se vai dobrar no dia seguinte, você vai ocupar o lago inteiro. Então, o nosso cérebro não percebe muito bem a evolução exponencial das coisas. Então, você explicar para as pessoas que uma população, às vezes pequena, de um bichinho tão simpático como um hipopótamo, ou de um sagui, que é um primata tão bonitinho lá, que come frutinha, que visita a tua casa, é difícil, porque as pessoas não percebem o risco daquilo a longo prazo. Então, é um trabalho de formiguinha, de educação ambiental, que passa por muitas coisas, passa pela mídia, passa pela escola, passa por uma percepção mesmo do que está acontecendo, de que aquilo é um problema ambiental, enfim, passa por uma série de coisas. Mas muito, muito boa essa discussão. Fique à vontade para falar alguma coisa, se manifestar, tirar alguma dúvida, fique à vontade. Eu vou chegar num caso aqui muito, muito emblemático, principalmente para mim, que são as algarobas. Alguém aqui já ouviu falar de algaroba? Que é uma espécie invasora? Estão me ouvindo? Caí, não? Não caiu não, mas eu nunca ouvi falar. Beleza. Eu vou falar. A algaroba, ela é uma espécie invasora da caatinga, essa árvore aqui. Quem aqui já foi para o Nordeste, tanto no litoral quanto no interior, provavelmente já viu uma árvore dessa, ela dá umas vagens. Essa árvore aqui, ela é nativa, se eu não me engano, do Peru, mas ela é nativa dos desertos, né, das áreas desérticas e semiáridas daqui da América do Sul, mas não do Brasil. E ela foi introduzida na Caatinga, no semiárido, porque ela tem umas raízes muito profundas, consegue tirar água lá das reservas de água subterrâneas bem profundas. E elas são, se alguém aqui tiver oportunidade, aqui a gente não tem muito o hábito de fazer turismo no semiárido brasileiro, embora devesse, porque o semiárido tem lugares incríveis, que a galera vai para o Peru ver, mas aqui tem Pedra do Ingá, sítios arqueológicos maravilhosos, com inscrições de povos pré-colombianos em pedra, coisas maravilhosas, que é muito mais barato de conhecer do que conhecer Machu Picchu. As pessoas ainda preferem sair do Brasil antes de conhecer o que a gente tem aqui de patrimônio, mas no semiárido a gente tem, quem tiver a oportunidade de conhecer, vocês vão ver que, se vocês forem lá no período seco, vocês vão ver que vão ter umas árvores que vão ficar verdes. Estão lá verdinha, período seco, tudo seco por volta, e tem mais árvores verdes. No geral, essas árvores são algarobas, porque elas têm uma raiz muito profunda que consegue tirar água lá de grande profundidade. Isso daqui foi introduzido no semiárido para alimentar principalmente caprinos, bodes e tal. E no meu mestrado eu fui
fazer mapeamento da vegetação de caatinga numa área do semiárido. E quando eu fui fazer campo lá, eu mapeei por imagem de satélite uma vegetação que estava sempre verde, período seco, período úmido, sempre verde, uma vegetação relativamente densa, e eu estava achando que era um tipo específico de caatinga. Aí, quando eu cheguei em campo, fui rodar lá no semiárido e vi que era tudo algarobal, tudo algaroba, tudo espécie invasora. Então, áreas de mata ciliar nos rios intermitentes, que são rios que não têm água no leito durante todo o ano, da caatinga, que no geral são ocupadas por um tipo de vegetação de caatinga que a gente chama de caatinga park, não existia mais na minha área de estudo. Toda a caatinga park tinha sido arrancada para dar lugar para a algaroba. E a algaroba ela cresce muito rápido, ela compete com a vegetação de caatinga, porque ela é muito mais eficiente, então ela tira água de uma profundidade muito grande. Então, ela, por ser mais eficiente, ela ocupa ali aqueles espaços, chega um momento que só fica algaroba. Você forma algarobais que não são plantados, são algarobais, de certa forma, naturais, por conta da introdução dessa espécie, que foi introduzida na Caatinga no século XX. E numa área gigante da Caatinga, eu não tinha mais um tipo de vegetação de Caatinga, só tinha algarobal, por conta dessa introdução que ocorreu em pouco tempo. Ocorreu no século XX, e é muito pouco tempo para você ter essa introdução. Só que o que acontece? A algaroba também é uma espécie polêmica, porque quando está com período de seca, é a algaroba que fornece matéria vegetal para os bodes se alimentarem, para as vacas se alimentarem, por ela tirar água lá de grande profundidade, ela tem uma vagenzinha, que essa vagenzinha pode ser usada de alimento. E então ela é um problema ambiental, mas ao mesmo tempo ela acaba diminuindo um problema social. Então existe também esse conflito de interesses. Então o que você preserva? Você preserva a vegetação nativa ou você preserva as pessoas tendo o mínimo de oportunidade de manter ali o gado delas vivo num período de seca prolongada para ter um alimento, ter uma fonte de renda, enfim, um patrimônio, porque o gado é um patrimônio na área rural. Alguém levantou a mão, fica à vontade para Boa noite, perguntar. professor. Eu queria Boa fazer uma noite. pergunta. Você falou aí da questão da algaroba. Eu conheço, eu sou do interior de Pernambuco e convivi com isso, conheço bem um pouco sobre. Mas eu queria fazer uma pergunta. Tamarindo, pé de tamarindo e a palma, aquela raquete, conhece? Elas são Conheço. nativas dali ou elas também foram levadas? O tamarindo ele é asiático, se eu não me engano. A palma eu não vou saber de onde que é, mas eu acho que é da América Central, se a minha memória não falha, mas as duas são espécies de fora, né? Muitas das plantas que a gente consome, na verdade, todas as frutas praticamente, legumes, não são nativas. Inclusive, eu vou fazer excelente perguntas que você fez. Inclusive, legal você ser de Pernambuco. Eu, pelo menos uma vez por ano, estou rodando lá o Nordeste, porque meu pai mora em Natal e se mudou para Natal recentemente, saiu do Rio e foi para lá. E minha área de estudo é o semiárido, então eu estou sempre fazendo campo lá, rodando. E eu acho sensacional, adoro o Nordeste como um todo, não só o semiárido. Mas aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, aproveitar que você falou isso. Alguém aqui sabe citar 3 frutas brasileiras que vocês comem? Tipicamente brasileiras. E eu tenho certeza uma que vocês vão errar. Mas fiquem à vontade. Não vale jogar no Google, não. Alguém tem... Banana? Banana não é brasileira, sabia? Essa que eu sabia que vocês iam Caju? errar. Caju é brasileiro. Siriguela? Cajá eu não sei, siriguela eu não sei. Mas Jabuticaba? Jabuticaba é brasileira. Se eu não me engano, mas eu vou falar umas que eu sei. Goiaba, caju e aquela vermelhinha,
Ai, caramba, esqueci o nome. Cereja. Uma vermelhinha. Acerola, pitanga? Acerola. Acho que é acerola. Se não é acerola, é pitanga. São brasileiras. Quem fez essa pergunta, não sei se tiveram aula com ele, foi o Frederic, sabe? Que vocês conhecem, o Frederic, professor de... Sim. De mundo Ele fez essa contemporâneo. pergunta na aula de mundo, exatamente, na aula de mundo contemporâneo, e todo mundo errou, inclusive eu errei essas frutas. Eu falei banana também, e errei feio, porque banana não é nativo daqui, tá? Do Brasil. Então, a maioria das frutas que a gente consome não são nativas, né? E as que são nativas a gente consome pouco. Mas olha, a quantidade, manga não é nativa daqui, enfim. Olha a diversidade de Professor, frutas mas que a você gente... vai manter mistério? Banana é da onde? Ah, não, desculpa. A banana eu acho que é asiática. Eu posso estar me confundindo. Tem que checar essa informação, mas eu acho que ela é asiática. Tenho quase certeza, na verdade. Ela foi trazida para as Américas. Inclusive, tem um problema com as bananas. As bananas, no geral, todas elas são praticamente clones de uma mesma bananeira. Então, com pequenas variações. Então, ela é muito suscetível à praga. Então, quase que foi exterminada as bananeiras aqui nas Américas, uma época, por causa de uma praga que dá nas bananeiras. Tem até um vídeo no YouTube sobre isso. Tem vários vídeos, mas tem um específico que é muito bom, que é um documentário. Eu vou ver se eu posto para vocês no Classroom, que fala dessa quase extinção das bananeiras aqui nas Américas, porque é muito plantada na América Central também, a banana. Ô, professor, eu vi no Google que o abacaxi também é brasileiro. Ah, legal, não sabia. É só uma curiosidade, fiz só um exercício que eu sabia que era brasileira, era ju, goiaba e a vermelhinha, que eu não sei se é acerola ou se é pitanga. Mas as outras eu não lembro de mais nenhuma brasileira que seja comum, não. Tem umas que não são tão comuns. Guaraná. Né? Maracujá também o abil... Maracujá também não sabia. O abil abil da praia? Não, abricó da praia, ele é um nativo também daqui, que é aquelas frutinhas que dão na praia. Não? São, inclusive... Oi? O açaí eu não tenho certeza, mas deve ser. O açaí deve ser. Mas eu não tenho certeza. Mas o que... Tem umas frutas lá do norte, do nordeste, que são nativas, que eu sei que são nativas, mas eu não vou lembrar o nome. São aquelas frutas bem gostosas que vende nas feiras de lá, mas eu não vou lembrar o nome mesmo, eu sei que são nativos. Mas isso serve para vocês refletirem. Agora, quando vocês forem no Hortifruti, tentem pesquisar se a fruta é brasileira, se não é, que isso é interessante, né? Da gente pensar culturalmente como a nossa alimentação ela é introduzida, né? Também, uma boa parte dela. E como as frutas que você falou que são brasileiras são mais caras, né? Tipo caju, jabuticaba, são frutas bem mais caras do que banana. Sim. Porque geralmente são frutas que não são produzidas em larga escala, né? A gente quase não consome, né? Muito estranho isso. Eu acho que de todas elas a mais barata, eu acho que é a goiaba, talvez, de todas essas. Mas mesmo assim é mais cara do que frutas que não são brasileiras. Muito, muito esquisito isso. Mas isso é papo para a geografia humana, para o mundo contemporâneo e tal, vocês entenderem essa dinâmica da alimentação como um todo. Mas é muito, muito legal refletir sobre isso, né? Dos padrões espaciais, dos fluxos. Por que a gente, um país tropical como a gente, cheio de fruta, cheio de hortaliças, porque a gente importa nosso hábito alimentar, né, de outros locais. Isso tem a ver com todo um histórico de colonização, de trazer essas frutas para cá e produzir em larga escala. Enfim, a banana tem uma história da companhia que começou a produzir banana de forma industrial na América Central. No vídeo que eu vou postar tem a história disso mais a fundo. Mas uma coisa assim, depois que você pega o hábito de ficar vendo o que é brasileiro, o que não é de fruta, de verdura, é difícil voltar atrás. Pode falar que ele levantou a mão. Não, era só uma curiosidade.
Como eu sou do interior de Pernambuco e tal, uma vez eu comi uma fruta que é asiática e que dificilmente as pessoas normalmente já comeram, que é a pitaia. Ah, a pitaia é maravilhosa. É É muito aquela que bom. dá num cactus, não é? Isso. Não, E aí, ela é muito boa. e aí na minha região, né, Petrolina Juazeiro, tem algum cultivo pequeno, mas tem. E eu acabei comendo algumas vezes por ter próximo, né, conhecer as pessoas que produziam. E assim, é muito estranho. Quando você vê ela no pé, você acha meio estranho. Tem gosto de quê? Tem gosto de água, basicamente. Basicamente. É É tipo que a pitaia melão. tem a branca, tem a roxa, lembra um melão com kiwi, um Kiwi, leve né? notinha de kiwi, assim. É um kiwi muito menos E ácido, assim, mas lembra um pouquinho o gosto. é excelente definição, kiwi menos ácido, exatamente. Até a semente lembra o kiwi, né? Aquelas sementinhas. Mas o legal da A pitaia, não sei textura se você já viram também é como é que muito produz parecida. ela. A textura é parecida, ela é bem perfumada. a, Eles plantam pitaia em cima de uns troncos ou de uns moirões, né? Eles plantam, é um cactus que cai assim, é bem interessante a pitaia. Agora está um pouco mais comum aqui no Rio de achar, mas é extremamente cara. Eles vendem por unidade. A última vez que eu vi no Hortifruti estava R$ 20 cada pitaia, cada unidade da fruta. Aí é meio salgado de comprar, mas é uma fruta bem. Quem tiver a oportunidade de experimentar, experimente, que é bem interessante, bem diferente. Parece um ovo de dragão, assim, a O bom do fruta. interior. Você O bom do interior é que Não, você pode comer fruta do pé. Tem esse lado. verdade. Tu é de Petrolina, você falou Petrolina, Petrolina Juazeiro. Juazeiro, né? Ah, legal, legal. Eu conheço lá, que minha área a bacia sedimentar que eu fiz meu TCC na geologia, lá na bacia do Araripe, né? Aí a gente rodava aquilo tudo, porque nem sempre a gente, só na chapada do Araripe que tem os afloramentos, né? Tem que ir nas pedreiras e tal. Aí, inclusive, teve um acidente de carro lá do projeto que eu participo. Ninguém não teve nada fatal, mas foi exatamente em Petrolina que o pessoal foi socorrido. Mas é legal. Quero voltar lá esse ano, pelo menos, se der. Você mora no Rio agora? Não. Sim, sim. Caí, não? Moro aqui agora. Você mora no Rio agora. Ah, legal. Tá gostando do Rio? Já conhecia? É aquela coisa. A gente veio pra cá, tem que ficar por aqui por um tempo. Mas gosto daqui, gosto daqui. Não, é porque o Rio é ou ame ou odeia, né? Geralmente os carioca estão querendo sair, alguns carioca querem ficar, tem gente de fora que gosta, tem gente de fora que odeia. Aí eu sempre pergunto para saber que o Rio é muito diversificado, né? Então depende muito da percepção que cada um tem, né, da cidade. Depende muito das experiências que cada um teve. Tem gente que acaba tendo experiências ruins aqui na cidade, acaba não gostando. Mas que bom, quando a pandemia passar, tu vai poder conhecer melhor a cidade. Agora tá tudo meio parado. Mas aí, voltando para cá, da questão das espécies invasoras, vocês deram vários exemplos ótimos, porque entra num ponto importante. Muitas vezes, espécies alimentícias nossas, que a gente usa para se alimentar, por exemplo, o javali foi introduzido por uma questão alimentícia. Tem mais ilhas na América Central que são infestadas de porcos, porque os colonizadores eles levavam os porcos para deixar nas ilhas para os porcos depois servirem como uma reserva de alimento para eles. Só que os porcos não tinham predador e acabavam extinguindo algumas espécies da ilha, porque, inclusive espécies vegetais, porque esses porcos eles acabavam comendo tudo que eles conseguiam ali, né? Então, por uma questão alimentar, a gente acaba introduzindo espécies que, às vezes, podem virar espécies invasoras se elas se adaptarem bem e invadirem ecossistemas, né? Não só por questão alimentar, mas por questão, às vezes, ornamental. Muitas plantas ornamentais, elas são introduzidas dentro de vegetação nativa. Isso também pode gerar sérios problemas.
porque muitas plantas ornamentais elas têm origem asiática e não aqui, né, nas Américas, então elas acabam sendo introduzidas na Mata Atlântica, que é o nosso caso aqui do Rio, e elas se dão muito bem, são plantas tropicais também, e elas acabam virando um grande problema ambiental se elas competirem muito com outras plantas. Caso contrário, acaba não sendo tanto um problema, mas se elas tiverem uma competição de alimento, né, de nutriente, desleal com a vegetação nativa, isso acaba gerando sérios problemas. E encerro a aula de hoje, abro para dúvidas, colocações,